Oi, Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho do que é o SEASME e o Museu da Maré para contextualizar a gente aqui. Então, o SEASME é o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que a gente criou lá na Maré, moradores da Maré que criaram o SEASME em 1997, já tem 22 anos. A Marielle, inclusive, estudou lá, fez o pré-vestibular, que o SEASME trabalha principalmente com educação. E dentro desse projeto surgiu o projeto de memória, que é um projeto de valorização da memória local como uma forma de comunicação e de construção de outras possibilidades, novas narrativas a partir da história local. E aí a gente criou, a partir desse projeto de memória, o Museu da Maré, que hoje, tanto o SEASME como o Museu da Maré estão localizados na Maré em espaços diferenciados, mas que estão próximos e trabalham nesse sentido justamente de pensar novas possibilidades da gente atuar no território, porque a gente acredita que toda política pública se faz a partir do território, ouvindo as pessoas que estão lá, que moram, que vivem, que sofrem todas as questões, todas as perseguições e os ataques aos direitos, que no nosso caso, como a gente mora numa favela, como a gente atua numa favela, né, isso nunca deixou de existir. Quando a gente fala do fim da ditadura militar e agora do avanço da extrema-direita, na verdade, dentro da favela, isso não houve esse período democrático, né? Sempre o militarismo e as milícias e o tráfico e a ação, principalmente a ação do Estado dentro, sempre uma ação de força, né, de coibir as populações faveladas no lugar delas. Aí é o seu lugar, daí você não sai. Então, assim, essas ações hoje que o Witzel e que o Bolsonaro, né, estão propagando e que tem tanta gente discutindo e achando um absurdo, essas ações, na verdade, elas sempre estiveram presentes dentro da favela. Elas nunca cessaram de existir. Hoje elas estão mais intensas, é verdade, mas não é algo, para quem mora na favela, algo novo. Então a gente precisa realmente conectar essa esquerda com o que está acontecendo dentro das comunidades, das favelas, das periferias. E aí a comunicação comunitária lá no SEASME, a gente trabalha com comunicação comunitária, a gente tem um jornal O Cidadão, que é um jornal exatamente que trabalha essa comunicação a partir do lugar, mas não só focado no lugar, mas a partir do território, que a gente vê que isso é importante. E aí a gente tem um canal com a abrangência do 247, que trabalha nessa mesma perspectiva, e isso é maravilhoso. Se a gente puder unir essa comunicação democrática, né, que é uma comunicação aberta para tantos lugares, e trazer isso também para a favela e trocar com as experiências de comunicação comunitária que existem dentro da Maré, por exemplo, não só na Maré, em outras favelas, acho que aí a gente consegue uma abrangência muito maior das ações que já são desenvolvidas. Você acha que essa abrangência, como você falou, pode pegar outras favelas também? Sim. Mas também outras favelas a nível nacional, outras periferias, como é que você enxerga? Sim, com certeza, porque a gente tem um canal que é um canal que, apesar, no caso, né, da comunicação comunitária feita na Maré, apesar de ser feito a partir do território, ela tem uma ferramenta que são as redes sociais, que é a internet, e a partir disso a gente pode propagar para outros lugares e criar realmente essa comunicação que vai furar essa bolha. É importante, por exemplo, a gente tem dentro da Maré uma experiência que é de comunicação comunitária chamada Maré Vive. Maré Vive surge também, não só, mas principalmente a partir desse trabalho de comunicação comunitária do SEASME, que já tem 22 anos. Muita gente do Maré Vive passou pelo SEASME. Por exemplo, a Renata Souza não é do Maré Vive, mas ela, hoje, deputada estadual, ela foi do Jornal Cidadão do SEASME. Então a gente pensar, por exemplo, que hoje dentro da Maré tem um canal de comunicação como Maré Vive, que tem quase 200 mil assinantes ou pessoas inscritas, moradores que usam Maré Vive como uma ferramenta o tempo todo,
perceber a potência da comunicação comunitária. E eu acho que o 247 pode potencializar ainda mais o que já existe. Eu acho que essa expertise dos jornalistas pela democracia, trabalhar isso, né, e atingir as pessoas que estão lá. Porque o que foi falado hoje, assim, as pessoas não votaram no Witzel, não votaram na grande maioria, claro. As pessoas estão dentro da favela, não votaram no Witzel e no Bolsonaro porque elas são fascistas, mas porque elas querem uma alternativa. Então, eu acho que está na hora de a gente furar a bolha e usar a memória, a cultura, né, o patrimônio cultural dessas pessoas, usar a comunicação comunitária, a educação popular como instrumentos de chegar até elas e ouvir o que elas têm para dizer. Isso é muito importante, o que elas já estão fazendo. Você acha que a grande mídia às vezes não estigmatiza a voz da favela ou o que se produz sobre a favela, quando ela faz uma novela que na favela tudo é legal, tudo é engraçado, ou então quando você entra na cultura do Cidade Alerta, que todo favelado é bandido, isso tem alguma influência? Não toda influência, porque não só cria um estereótipo do que é a favela, que não tem nada a ver com a realidade, mas é claro, pega dados da realidade, porque não vai se criar um estereótipo a partir do nada, de uma mentira, não. Você pega dados, realidades, e a partir daquela realidade se cria um estereótipo. E aí padroniza isso como se tudo fosse aquilo, o que é aí sim uma grande mentira. Mas como ela é calcada e construída a partir de elementos reais, dados da realidade, aí as pessoas acabam comprando, porque aquilo passa a ser massificado pela grande mídia. Mas não só isso, assim, também tem esse jornalismo, que é esse jornalismo sensacionalista, que torna a população refém, porque tudo é violência, tudo é medo, tudo é crime, né? Então você tem outro esse discurso, mas você também tem um outro lado, e que eu acho que isso a gente tem que prestar atenção. E aí o 247, eu acho que tem um papel também, uma responsabilidade de ver, né, esse outro lado, é que a grande mídia está se apropriando da comunicação comunitária de dentro das favelas. A gente percebe, por exemplo, que canais, né, da grande mídia usam como canais de comunicação com a comunidade a mídia que está lá dentro. Então utiliza vídeos, utiliza fotos, os próprios jornalistas, o jornalista aqui da comunidade que vai falar. Então assim, passa a imagem de democrático, né, porque está ouvindo a comunidade, mas na verdade está se apropriando e criando um discurso hegemônico a partir das próprios comunicadores populares e que acabam tendo ou entrando e comprando esse discurso. Ah não, a Globo agora nos ouve, olha aqui. Não ouve. Na verdade, está monopolizando esse discurso para transformar em outra coisa. Então isso é importante também a gente alertar, né, dessa nova, ou não nem tão nova, mas desse processo de apropriação de algo que foi criado a partir dos territórios, né, dessa comunicação comunitária. Bom, muito obrigado.